Olá, senhores, beleza? Sejam bem-vindos. Eu gostaria de conversar com vocês a respeito das 8 questões que foram exigidas ontem na prova de papiloscopista da Polícia Civil do Estado de São Paulo, beleza? Refere-se a direito penal, 8 questões de direito penal. Você está com a prova? Pegue aí, beleza? Vamos lá, questão de número 33. Ó, aquele que assume o risco de produzir um resultado criminoso comete crime movido por, senhores, não dá emoção. O artigo 18, inciso 1 do Código Penal fala o quê? Disse o crime doloso quando a gente quis ou assumiu o risco de produzir o resultado. Então, a alternativa C, dolo, né, pessoal? As demais você já descarta de imediato, porque se ele assumiu o risco, é dolo. Dolo indireto eventual. Maravilha? 34, vamos lá, senhores? Olha lá. Imagine que João confunda seu aparelho de telefone celular com o de seu colega Pedro e, descuidadamente, leva para sua casa o aparelho de Pedro. Ao perceber o equívoco, João imediatamente comunica-se com Pedro e informa o ocorrido. No dia seguinte, João devolve o aparelho ao colega sem qualquer dano. Analisando a hipótese narrada, é possível afirmar que João... Senhores, vamos lá. Pessoal, trata-se de erro de tipo. Maravilha? Ou seja, eu vou pegar meu celular, beleza? Eu penso que é meu celular, na verdade é o celular do vizinho. Eu falo, putz, errei. Eu tive dolo. Não, afasta o dolo. Maravilha? Afasta o dolo sempre no erro de tipo. Agora, você tem de verificar se ele poderia ou não ter evitado, que a questão ele não exigiu isso. Poderia ou não ter evitado aquela situação. Legal até aqui? Se for evitável, afasta o dolo e responde por culpa. Se for inevitável, afasta dolo e culpa por nada responderá. Vamos imaginar que foi evitável. Afasta dolo, responde por culpa, não é mesmo? Mas existe furto culposo? Você vai falar, não. Ele vai responder por alguma coisa? Não. Então, alternativa B, não cometeu crime algum. Olha, pessoal, cometeu crime de furto, mas não será punido em vista do Instituto de Desistência Voluntária? Não, porque ele não teve dolo de levar, então não é desistência voluntária. C, cometeu o crime de apropriação indébita? Não, pessoal, apropriação indébita ele recebe de boa fé. C, cometeu o crime de furto, mas não será punido em vista do Instituto do Arrependimento Eficaz? Não, porque ele não teve dolo de furtar. Cometeu o crime de apropriação indébita? Já descartou. Sobrou a alternativa B. B, não responderá criminalmente, ou seja, não cometeu crime algum. Beleza? Agora, vamos à próxima questão, 35. Olha lá, senhores. No que concerne ao crime de receptação, analise as seguintes assertivas. É aquele esquema, né? 1, 2 e 3, incorreta, correta, incorreta, sabe aquela? Então vamos lá. Você já vai falar se está certo ou errado. 1. Não é punível se desconhecido o autor do crime de que proveio a coisa. 2. Não é punível se isento de pena o autor do crime de que proveio a coisa. 3. A pena para a figura simples dolosa é aplicada em dobro caso se trate de bem da União. Senhores, você vai ao artigo 180, você vai encontrar num parágrafo o seguinte: a receptação é punível ainda que desconhecido ou isento de pena o autor do crime antecedente. Então, a 1 e a 2 estão incorretas. Você vai ao parágrafo 6º do artigo 180, você vai se deparar justamente com essa informação. Se o bem receptado for patrimônio da União, por exemplo, tem várias entidades, for da União, a pena é aplicada em dobro. Então, apenas a 3 está correta. Alternativa E, ou seja, incorreta e correta. Beleza? 1, 2 e 3. A 1 e a 2 estão incorretas. A 3 está correta. Alternativa E. Belezinha? Vamos lá, próxima questão. 36. O crime de fraude no pagamento por meio de cheque, 171, parágrafo 2º, inciso 6,
tem expressa previsão de aumento de pena na razão de 1/3. C. Senhores, você vai encontrar no parágrafo 3º do artigo 171 que a pena é aumentada de 1/3 se o crime for praticado em detrimento de entidade de direito público, instituto de economia popular, assistência social ou beneficente. Então, olhe a alternativa A, cometido em detrimento de entidade de direito público. Beleza? É essa a alternativa A. A B fala o seguinte, olha a B, cometido por funcionário público, nem emoção. C, causa qualquer prejuízo à vítima? Não. Consumado, a D, também não. Causa vultoso prejuízo à vítima? Não. Então, a alternativa A, entidade de direito público. Só recapitulando, entidade de direito público, instituto de economia popular, assistência social ou beneficente. 37. O crime de lesão corporal seguida de morte caracteriza-se quando? A. Da ação culposa de lesão advém o resultado morte. Lesão corporal seguida de morte, pessoal. Ele tem dolo de lesionar. Dolo no antecedente, culpa no consequente. Dolo no antecedente, direto ou eventual, culpa no consequente. Dá um exemplo. Dolo no antecedente, eu quero socar. O cara bate a cabeça na pedra e morre. Ou nós temos o dolo eventual. Eu quero empurrar o sujeito, a título de brincadeira, escada abaixo. Maravilha? Eu assumo o risco da lesão. Ele bate a cabeça e morre. Então, isso é lesão corporal seguida de morte. Nós temos dolo no antecedente e culpa no consequente. Olha a alternativa A. Da ação culposa de lesão advém o resultado morte? Não, ação culposa não. B. Da conduta resulta a morte. E as circunstâncias evidenciam que ele não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo. Olha só, da conduta, dolo, resulta a morte. E as circunstâncias evidenciam que ele não quis o resultado, morte, nem assumiu o risco de produzi-lo, morte. Beleza? Então é isso, alternativa B. Olha C porque está errada. A vítima ou seu precário estado de saúde contribuem para o resultado morte, que era desejado pelo agente. Resultado morte desejado pelo agente não é lesão corporal seguida de morte. D. O agente assume o risco de produzir o resultado mais grave, embora não o desejasse. Ora, se ele assumiu o risco de produzir o resultado mais grave, que é a morte, ele vai responder por homicídio doloso, que é o dolo eventual. Aqui ele não assume o risco da morte. Tudo certo? Ele assume o risco da lesão. Ele quer lesionar, dolo direto, ou assume o risco da lesão. O resultado agravador, que a morte vem a título de culpa. Culpa, ele não assume o risco. Então a D, o agente assume o risco de produzir o resultado mais grave, embora não o desejasse? Não, ele não assume o risco. E, o agente num primeiro momento deseja lesionar. E aí tá beleza. Mas num segundo momento passa a agir para obter o resultado morte. Opa, eu quero lesionar, estou espancando a pessoa. Quer saber? Eu mudo de ideia, eu vou matar esse cara. Ora, isso não é lesão corporal seguida de morte? Portanto, a alternativa correta é a B. Da conduta resulta a morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo. Beleza? Então, vamos à próxima questão. 38. Aquele que pratica fato típico para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade nem podia de outro modo evitar direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se, atuou em... da emoção, senhores. Isso é o quê? Isso é estado de necessidade. Beleza? Estado de necessidade. Salvar de perigo atual que não provocou. Estado de necessidade, texto de lei. Olha a legítima defesa putativa? Não. Estado de necessidade, portanto, terá sua pena diminuída? Não, também. C. Legítima defesa, portanto, não cometeu crime? Não é legítima defesa. Legítima defesa é uma agressão injusta, reação justa. D. Estado de necessidade, portanto, não cometeu crime? Perfeito. E a alternativa E. Legítima defesa, portanto, terá sua pena diminuída. Não é legítima defesa.
Belezinha? É estado de necessidade, alternativa D. Senhores, 39. Estabelece o artigo 155, parágrafo 2º do Código Penal como requisito necessário para que no crime de furto o juiz aplique somente a pena de multa. Ser o criminoso, senhores, olha o artigo 155, parágrafo 2º, diz o quê? Trata-se, na verdade, do furto privilegiado. Se o agente for primário e a coisa for de pequeno valor, o juiz poderá substituir a pena de reclusão pela detenção, diminuí-la de 1 a 2/3 ou aplicar somente a pena de multa. Beleza? Então nós temos o furto privilegiado do parágrafo 2º. Se ele for primário e a res furtiva de pequeno valor. Beleza? Vamos verificar? A. Confesso e de insignificante valor a coisa subtraída? Nada a ver, pessoal. Se for insignificante, nem furto é. Ausência de tipicidade material. B. Primário e de pequeno valor a coisa furtada? Perfeito, perfeito. Artigo 155, parágrafo 2º. C. Não reincidente e portador de condições pessoais favoráveis, como domicílio fixo e ocupação lícita? Nada a ver, pessoal. D. Menor de 21, maior de 70 anos e que proceda a restituição voluntária? Nem emoção. E, confesso e que proceda a restituição? Também nem emoção. Senhores, artigo 155, parágrafo 2º. Se a coisa for de pequeno valor e o agente primário, o juiz poderá o quê? Substituir a pena de reclusão, diminuí-la de 1 a 2/3 ou aplicar somente a pena de multa. Beleza? Maravilha. Vamos à próxima questão. Olha só. 40. Assinale a alternativa que contém o crime que tem expressa causa de aumento de pena se praticado por motivo egoístico. Ah, senhores, ele coloca os crimes contra a vida aqui. Você vai encontrar no parágrafo único do artigo 122 que a pena tem causa de aumento de pena se for praticado por motivo egoístico, vítima menor, ou vítima que tenha por qualquer causa reduzido a capacidade de resistência. Não é isso? Você vai encontrar no artigo 122, que crime é esse? Induzimento, instigação e auxílio ao suicídio. Beleza? Vamos frisar que eles pediram na prova de perito, investigador, VUNESP, ama participação em suicídio. Então, alternativa C, induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio. Beleza, senhores? Então, senhores, continuem nos acompanhar, vamos ter outras questões comentadas por os demais professores. Sucesso, até uma próxima oportunidade. Tchau, valeu!